Olá, pessoal! Agora voltando com a segunda proposta, que são as atividades. Seguindo lá o nosso vídeo, eu parei, é isso mesmo, eu parei nas indicações das obras, não é isso? Dando continuidade à nossa aula, que o tema foi a área de conhecimento, foi História, com a interdisciplinaridade, que foi a produção dos marcos de memória. Viram quanta coisa bacana, não foi? Viu que deu certo? Então, se deu certo na minha sala, vai dar na sua também. Então, é um momento bem interessante. Olha que diferença, né? O diferencial do planejamento estruturado. Agora, pensando que o vídeo iria ficar um pouquinho longo, eu venho trazendo agora o segundo momento desse vídeo, com o momento de fechamento. Sim, porque todo planejamento a gente tem aquele objetivo de abrir e agora de fazer o fechamento, que eu chamo de ritual de entrada e ritual de saída do dia. Bacana? Então, vem comigo para dar a continuidade. Está curiosa? Está curioso para saber como foi que eu conduzi as atividades? Bacana, show de bola. Então, lembra daquele tempo diluído? Lembra que eu trouxe a proposta da obra de arte, da tela, né? De Salvador Dalí, o grande espanhol, o famoso, né? Nessa história da arte, que vai abrir um outro momento para a gente estudar sobre a vida desse artista. Olha, cada planejamento, cada aula, ela abre um link para um novo conhecimento. Isso é o bacana, uma aula planejada, estruturada, com o estudo teórico e as bases legais. Então, o que que a gente planejou? Eu planejei, né, com a minha turma, como atividade para esse momento. Primeiro, aquela intencionalidade de envolver a família dentro da proposta curricular da aula. Isso mesmo que fiz eu. Para incluir essa família, eu estou envolvendo as atividades com a pesquisa, com a entrevista, com as perguntas, com situações problematizadoras. Primeiro momento, atividade um foi que a criança levasse para casa uma atividade, conversar com os pais sobre sua vivência. Se esse pai é do campo, ele vai relatar uma vivência do campo. Se esse pai vive na cidade, ele vai relatar a experiência de vivência dele da cidade. E aí, gente, o que é que ele tinha que fazer? Novamente, sabe aquela escuta respeitosa, aquela escuta compartilhada? A criança vai fazer a escuta em casa sobre o que o pai vai relatar e eu coloquei como desafio que depois que ele escutasse o pai ou a mãe sobre sua vivência de campo ou de cidade, ele teria que fazer esse entendimento, expressar, né, na verdade, expressar a compreensão da fala do pai ou da mãe por meio de desenho. E aí eles iriam trazer, por meio de desenho, o que foi que o pai relatou e o que ele compreendeu sobre a vivência desse momento do pai. Por isso que o tema foi a produção dos marcos de vivência ou dos marcos de memória de uma vida no campo e de uma vida na cidade. Legal? Lembra quando eu falei que aquela criança que veio para a minha roda de leitura, para a roda de conversa, a vivência do aluno Ailton, se o Ailton hoje fosse o pai desse aluno, ele poderia relatar uma vivência de campo, ou mesmo que o pai desse aluno esteja morando hoje na cidade e ele tenha
continuado a sua vivência de vida na cidade, mas ele tem guardado um marco, né? Ele tem com ele uma história de vivência, essa memória, tá? Essa memória afetiva, essa memória de vivência, aquela memória de viver no campo, de colher o alimento do campo, de ajudar o pai no campo, de brincar subindo as árvores, tirando fruta das árvores, brincar com os animais. E eles iriam relatar isso e trazer cada experiência. Se fosse uma vida corrida ou se fosse uma vida tranquila, expressar através de um belíssimo desenho para trazer no dia seguinte. E a intencionalidade desse momento é montar na sala um quadro de vivência. Sim, a proposta é um painel de quadro de vivência com a história, com essa produção, tá? Com essa produção de memória do pai ou da mãe, com uma proposta de montar uma galeria, um painel de galeria com essas fotos para a exposição do semanário das mães, da família na escola, tá? Com o tema agora maio, o momento da família na escola. Segundo momento, lembra? A segunda atividade vai ser a escrita de texto curto. É aquele texto curto onde eles vão sentar em pares e eles vão produzir a partir da lembrança do conhecimento que eles tiveram, tá? Com aquele texto, com aquela roda de conversa da vivência do aluno Ailton, e agora eles vão produzir em pares o texto, o cotidiano de Ailton, o cotidiano da vida de Ailton, o menino que fez o relato sobre a sua vivência no campo. E aí eles vão fazer a escrita, e olha que bacana, como foi que eu planejei essa escrita. Eu já trabalhei e orientei a eles que a gente vai fazer, o título é O Cotidiano de Ailton, o texto. Vamos dividir em 3 momentos: início, meio e fim. Primeiro momento, o que acontece com a vida do Ailton pela manhã? Relata. Segunda parte do texto, o que acontece, né, com a fala? Lembra? Recupera esse conhecimento. O que é que acontece quando o Ailton relata da sua vivência à tarde e depois à noite? E aí sai o texto com a estrutura dos acontecimentos de vivência da manhã, da tarde e da noite dessa criança. Se o tempo dele é corrido ou se o tempo dele não é corrido. Então, vamos recuperar toda aquela escuta, toda aquela fala para fazer a produção. Depois que essa produção for concluída, eu recolho todas as produções e olha que bacana, eu tenho aí na minha mão uma análise diagnóstica, eu tenho uma produção diagnóstica construída, eu tenho uma produção de texto realizado, texto espontâneo que saiu do relato, que saiu das lembranças, de uma escuta que foi realizada em sala. E eu posso, sim, usar esta produção que foi realizada com o aluno como uma avaliação, como um momento propício para uma avaliação de produções de avaliações. E aí eu termino o momento com essas atividades de casa. Veja como eu encaminhei, veja que eu trouxe todo um contexto de estudo em sala e que esse estudo de sala terminou chegando até em casa e que o aluno, ele não só escutou a história do colega, a vivência do colega, como agora ele vai ter a oportunidade de escutar a vivência da família, a vivência que o pai e a mãe teve da infância. Por isso a gente trata que é um conteúdo, veja que aquele conteúdo que considerávamos um conteúdo complexo, tá, de história, que a nossa indagação é como fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma proveitosa, como trabalhar
a produção dos marcos de memória de uma forma marcante, de uma forma que o aluno aprenda e veja isso como um conteúdo de fundamental importância que faz parte do dia a dia da vida dele e da família dele. E aí a gente termina, né, o dia da aula com esse encaminhamento. E num outro momento, eu já estou planejando a continuidade do meu estudo sobre o tempo, com o conteúdo de matemática, horas, tá? E com o conteúdo de ciência, que eu vou trazer aí um momento do estudo sobre o tempo com relação à, à água. E aí a gente começa a pensar, já pensou? O relógio da vida, os nossos relógios, uma pedra de gelo que escorre, um relógio de gelo. Esse relógio esse gelo vai desmanchar. E a gente fazendo essa comparação com o tempo, lembra do livro de Bauman, Amor Líquido, que dissolve, o tempo é líquido, tá? Se a gente começar a fazer essa relação do tempo com a vivência, com as histórias, com os marcos, a gente vai ter muito o que estudar. Gostaram do momento? Muita coisa bacana e eu não podia deixar de compartilhar com você, professor, essas experiências. E depois a gente monta um painel com esse texto que foi produzido, com a foto da imagem da turma ouvindo o colega e a produção que vai ser exposta na sala, na escola, e eles conseguiram fazer a partir da escuta do colega. E como é importante aquele aluno que foi lá, o aluno Ailton, ver na exposição dos trabalhos a história de vida dele, a história de memória, esse marco de memória dele, escrito por outro colega. Bacana? Um beijo e espero você no outro momento, compartilhando novos saberes de experiências exitosas, de experiências de um planejamento estruturado, significativo, integrado e inclusivo. Um beijo e até o próximo.